Olá, você, tudo bem? E está aqui a advogada doutora Fátima Burégio, diretamente aqui de Pernambuco, tá? Queridos, e vamos falar de uma pergunta que tem chegado bastante aí, naquela enquete, né, que a gente colocou, a gente liberando aí algumas informações para que vocês questionem, que a gente vai sanar dúvida, tá? Não é consulta, é sanar uma dúvida. Tá? A consulta você deve buscar um defensor público, ou defensor público estadual, ou defensor público federal, tá? Ou então colocar, né, buscar um advogado de sua confiança, tá? Mas nessa dificuldade aí que o cidadão está enfrentando, tá? Deve buscar, de fato, a defensoria pública do seu estado ou o defensor público, né? Defensoria pública do estado, defensoria pública da União, que é justamente aquele que trabalha com assuntos, né? Assuntos vinculados à União, aos estados, tá? Essa situação, tá? Casos contra INSS, ações contra o INSS, em face do INSS, bancos federais, tal. É um defensor público federal, tá? E fica aí quando a gente colocar algumas siglas, algumas pessoas me perguntam, tá? Algumas siglas, né? Quando eu coloco CEF, o que é CEF? É Caixa Econômica Federal. O que é DPU? Eu coloco DPU, é Defensoria Pública da União. Eu coloco muitas vezes defensor público. Um defensor público é ele faz o trabalho de um advogado, é um advogado que está ali servindo, né? Está ali sendo remunerado pelo Estado para servir os interesses do cidadão, tá? O cidadão, para que não deixe de buscar ali os seus justos e sagrados, eu digo assim, os seus sagrados direitos, tá? E nós estamos aqui hoje, uma pergunta que tem chegado bastante, né? A pessoa pergunta, doutora, existe agora nessa situação de home office, tá? Eu trabalho em home office, eu trabalho em casa, tal. Doutora, existe acidente de trabalho para quem trabalha em home office? Tá? O que é que a gente pode orientar nesse sentido? Sim, não existe só a situação de acidente de trabalho para quem trabalha em empresas, não. Quem trabalha no sistema de home office também, tá? Pode ser acometido por uma enfermidade, tá certo? E essa enfermidade, ela tem anexo, tá? Um nexo com a atividade desempenhada. Então, naquela situação, ele pode sim, aquele caso pode ser configurado como um acidente de trabalho, ele vir a ser assistido pelo INSS. Tá? Que fique bem claro, quando a pessoa trabalha no sistema home office, não está dizendo que efetivamente ele nunca vai sofrer um acidente de trabalho. Convenhamos assim, ele trabalha, um exemplo aqui, tá? Ele trabalha com manutenção de computadores. Ele trabalha em casa, tá? Consertando alguns computadores. Ele conserta os computadores e dá para aquela big empresa, tá? Ali, ou ele monta computadores para uma determinada empresa. E ele estava montando um determinado computador e quando ele foi testar, ele levou um tremendo de um choque, tá? Esse aí é o quê? Um acidente de trabalho. Foi na independência da sua casa? Foi sim, tá? Mas é um acidente de trabalho sem dúvida, tá? Então, tem um nexo causal? Tem. Aconteceu dentro da sua casa? Foi. Mas ele estava trabalhando, tá? Ele estava trabalhando e ocasionou isso. Então, tudo tem que ser fundamentado, tudo tem que ser provado, mas que fique bem claro, existe possibilidade de acidente de trabalho para quem trabalha em home office? Positivo. Tá bom? Fica aí a orientação da advogada doutora Fátima Burégio, diretamente aqui de Pernambuco. Fique conosco, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau!